Bom dia, pessoal, bom dia. Domingo, né, pela manhã. Glória a Deus por esse dia. Hoje quero levar vocês ao contexto da gratidão. Será que estamos sendo verdadeiramente gratos a Deus por aquilo que o Senhor fez e tem feito sobre as nossas vidas? E ao ponto que vamos vivendo no automático, sem agradecer a Deus? Assim como essa passagem bíblica onde fala sobre 10 pessoas, mais precisamente 10 homens leprosos, onde todos eles foram curados. Homens que estavam condenados à morte e primeiro antes da morte ao sofrimento. Porque a lepra nada mais era que putrificava, né? A pele, os músculos, a carne apodreciam, ao ponto que ia caindo os pedaços. Eles tinham que usar bandagens para atar, e em tempos ser trocado aquelas bandagens, porque o cheiro era horrível. E esses homens tiveram a benção, né, de Jesus Cristo ir ao local onde ele estava e foram curados. E aqui nos fala a respeito de um homem só, que não era do povo de Deus, era samaritano, e os outros eram judeus, e ele foi curado, junto com os outros 9. E Jesus deu uma ordem a ele, idem, a eles 10, né? Idem e mostrai-vos ao sacerdote. Que isso era, essa passagem está em Lucas 16:10. Depois, se vocês quiserem ler, vocês vão ler e vão ter, né, esta clareza a qual o Espírito Santo está me trazendo neste dia, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que de mim nada tem. E isso fala sobre a gratidão do ser humano. Será que estamos sendo gratos? Ele curou 10 homens. E ao ponto que esses homens estavam condenados, e não podiam nem chegar perto de ninguém. O próprio mestre eles não podiam chegar. Eles tiveram uma certa distância e pediram socorro. Eles disseram, ao chegar num povoado, né, Jesus, ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Aqui nos diz a Bíblia. Então, aos gritos, eles, né, clamaram o seu nome, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Pediram piedade, né, a Jesus sobre a vida deles. E Jesus prontamente, né, pelo amor ao qual ele tinha a todo ser humano em sofrimento, ao vê-lo ordenou-lhes. Idem, quer dizer, ele disse, vão e mostrem aos sacerdotes. Porque isso era regra. Eles tinham que ir, e aquela pessoa que era curada da lepra, por exemplo, pegava como se fosse um alfinete, uma agulha, e tocava onde ele estava curado. Então a sensibilidade voltava, os músculos reagiam, né? Então e era isso que tinha que fazer. E eles foram, ó, e os 10, observando que foram curados, retornou, né? Curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Um dos 10, né? Um dos 10. Então 9 foram embora. E casualmente os 9 que foram embora eram do povo de Jesus, judeus. Apenas um estrangeiro voltou e agradeceu. E eu pergunto a ti nesse dia: eu e você somos estrangeiros. Os judeus são o povo escolhido por Jesus. E como estrangeiro, né, nós temos agradecido a Deus, assim como esse homem fez, onde ele foi curado. E ele voltou, prostrou-se. Olha só o ato que ele fez. E um dos 10, observando, foram curados e retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito agradeceu a este que era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Às vezes nós sabemos que somos estrangeiros, que Deus nos adotou, né, como filhos, e muitas vezes esquecemos de agradecer. Agradecer o dia que estamos vivendo. Agradecer a oportunidade de estarmos vivos. Agradecer o ar que respiramos. Agradecer uma cura, principalmente, que alcançamos.
Agradecer a presença do Espírito Santo que está conosco. Agradecer que temos um teto para morar. O pão nosso de cada dia, como diz o Pai Nosso na oração. Agradecer pela família, agradecer pelo ar que respiramos. Tudo é motivo de agradecimento. E muitas vezes esquecemos disso. O Senhor tem nos abençoado com muita riqueza. Riquezas que muitas vezes as pessoas acham que é monetária que tem que ter. Mas a misericórdia do Senhor é uma das maiores riquezas que temos e podemos desfrutar. Foi a misericórdia dele que curou esses 10 leprosos, através da misericórdia dele. Porque quando ele viu, prontamente ele curou. Sejamos gratos nesse dia, agradecendo a Jesus Cristo pelas nossas vidas, por tudo que ele já fez e por tudo que ele está fazendo. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado com a tua família, em nome de Jesus. Amém?